Muitas pessoas vêm me pedindo para eu fazer um vídeo sobre a PEC 241, que objetiva estabelecer um teto para os gastos do governo pelos próximos 20 anos, ou seja, congelar os gastos do governo, os aumentando em cada ano apenas segundo a inflação. E essa PEC estabelece que depois de 10 anos essa questão seria revista, né? Mas, de modo geral, seria um congelamento dos gastos do governo por 20 anos. Por que eu não falei desse tema ainda? Por covardia? Porque eu tenho medo de expor o meu ponto de vista? De desagradar algumas pessoas? Ou outras, porque, independente do que eu falar nesse vídeo, eu vou desagradar um grupo ou outro e vou agradar um ou outro, né? Então, é realmente um tema polêmico. Mas eu não falei desse tema ainda, não porque eu tenha medo, né? Porque eu quero desagradar, porque eu não quero desagradar pessoas que assistem os meus vídeos, mas porque eu estou farto da política brasileira. Eu evitei falar de política nesses últimos tempos porque é algo que não está mais me fazendo bem. Eu, sinceramente, eu gostaria que todo o cenário político atual desmoronasse. Eu não queria que o Temer estivesse na presidência da República. Para mim, teria sido caçado a Dilma, o Temer, o Lula estaria na cadeia, toda essa gente estaria na cadeia. Para mim, todo esse Congresso e Senado, com exceção de poucos parlamentares, toda essa gente deveria ser caçada. Essas pessoas deveriam ser varridas da vida política brasileira, para que nós pudéssemos iniciar um novo tempo. Só que é difícil isso aqui no Brasil, porque o povo dorme. Depois de 13 anos de PT, vivendo numa imensa crise econômica, amargando o desemprego, a violência, o tráfico de drogas, a prostituição, tantas formas de exploração nesse país, o povo não acorda. O povo não acorda. Poucas pessoas apenas encontram-se suficientemente conscientes para compreenderem a realidade. E a realidade aqui no Brasil, ela é amarga. Ela é amarga. Nos encontramos num péssimo jogo de cartas. Vamos imaginar um jogo de canastra, né? Você pode fazer a canastra suja, quando você coloca um coringa no meio, você pode fazer a canastra limpa, quando são apenas os números sequenciais dentro da canastra, tudo do mesmo naipe. Nós não conseguimos nem fazer uma canastra suja. O máximo que nós conseguimos é fazer uma trinquinha, 3 cartas ali na sequência. Por quê? Porque as cartas que temos hoje em nossas mãos são péssimas. Não dispomos de boas cartas, seja a classe política ou seja o povo. As cartas que nós temos são as piores possíveis. E como fazer um grande jogo com isso? Como bater? Como ganhar a partida? É praticamente impossível. Então a única saída que temos hoje é deixar o barco correr, é deixar o barco rolar. Eu cansei de me estressar com a classe política. Por isso que eu estou fazendo vídeos falando de educação, de espiritualidade, de cultura, de comportamento, questões culturais, porque eu acredito que é impossível mudar a nação brasileira. O que nós podemos é mudar um ou outro indivíduo. E esses poucos indivíduos que acordam, eles são praticamente insignificantes diante da imensa massa que dorme e que não consegue perceber o que está acontecendo. Então, por um lado, eu sou contra a PEC 241, mas por outro lado, eu sou a favor. Como explicar isso? Porque em algumas questões a PEC está certa. É preciso limitar os gastos do governo aqui no Brasil. É preciso limitar para conquistar a confiança dos investidores. Daí alguns vão dizer, ah, Mário, mas assim estamos entregando o país para os gringos, para os investidores internacionais. Ora, mais entregue que o Brasil já está? Nós estamos de joelhos. Nós estamos de joelhos.
E o único modo de nós nos levantarmos é se o povo acordar e chutar a bunda dessa classe política. Eu defendi durante todo esse tempo o afastamento da classe política, como um todo, com exceção de poucos políticos. A maioria esmagadora dos políticos brasileiros deveria ser caçada. Esse é o meu ponto de vista. Isso é o que eu sonho. Eu gostaria que isso acontecesse. Mas a realidade é outra. A realidade é qual? Um povo dormente que não acorda e uma classe política que se beneficia da dormência do povo brasileiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar ódio contra o governo do Michel Temer, contra a pessoa dele? O ódio só faz mal. O ódio só faz mal. Eu já cansei disso. Eu já cansei disso. Eu vi muitas pessoas bem intencionadas nesses últimos tempos fazendo vídeos criticando o Temer, a PEC 241, com sangue nos olhos, com ódio nos olhos. Compreendo essas pessoas, concordo completamente com essas pessoas, mas não adianta ferir o seu coração com o ódio, porque o ódio é uma energia negativa, ruim, que faz mal apenas para nós mesmos. E eu decidi que eu não quero mais odiar esse governo, Michel Temer, né? Por mais que eu não concorde com ele, com que eu não goste dele, eu não votei na Dilma Rousseff, portanto não votei no Michel Temer, não quero ele à frente do Brasil, mas é o que temos. É o que temos, estas são as cartas, as péssimas cartas que temos em nossas mãos, que não permitem um jogo melhor. O jogo possível hoje é esse que está aí. Esta é a realidade, nua, crua, fria, decadente. Decadente. A realidade brasileira é decadente. E existe apenas uma única possibilidade de nós revertermos isso. Se o povo acordar, mas está difícil, está difícil. Poucas andorinhas não fazem um verão. Para fazer um verão é necessário muitas andorinhas voando no céu, cantando, fazendo acrobacias. Isso é que permite o verão existir, que dá uma graça ao verão. Mas não é o que temos. Somos poucas andorinhas. Então, por esse lado, eu estou deixando o barco correr. Estou deixando o barco correr. Que coloquem essa PEC em prática. Mais arrombado do que o Brasil já está. Mais nas mãos do capital internacional que o Brasil já está. Mais nas mãos da classe política bandida que o nosso país já está, mais nas mãos da violência, do tráfico de drogas, né? Dos assassinos que o nosso país já está. Então eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente diante dessa situação. O que eu vou fazer? Vou fazer vídeos esbravejando contra o Michel Temer? Alimentar o ódio? Algo que faz mal apenas para mim? Não. Eu não vou mais fazer isso. Eu cansei nesse aspecto. Por isso que eu estou fazendo vídeos de reflexões sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a cultura, sobre a ética. Vez ou outra eu falo de política também, né? Como nesse vídeo aqui, mas eu não espero mais muito da nação brasileira. Eu não espero mais nada da população e da política brasileira como um todo. Eu somente espero algo de indivíduos, de pessoas despertas que encontram-se acordadas e que querem mudar esse Brasil de fato. Só que essas pessoas são poucas. Como poucas pessoas assim vão mudar um país? É assim que eu me sinto. Eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente. Então, por um lado, eu não concordo com essa PEC 241, mas por outro lado, eu concordo. O que eu vou fazer? Nós precisamos limitar os gastos do governo, porque o problema aqui no Brasil é o tamanho do governo, né? Eu não vou nem falar o tamanho do Estado, o tamanho do governo. O tamanho do governo. O governo é grande demais. Ele gasta demais. Ele consome os nossos recursos. E mesmo se os gastos públicos forem congelados ou continuarem aumentando,
ano após ano, o governo não vai investir mais em saúde, mais em educação, mais em segurança pública, que é o que nós precisamos. O governo vai continuar gastando a mesma coisa ou vai reduzir os gastos nessas áreas, mesmo se o teto continuar aumentando ano após ano, né? Então, eu acredito, vamos deixar essa PEC aí rolar, então que sejam colocados limites de gastos ao governo brasileiro e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. A realidade é essa. As cartas que nós temos em nossas mãos são péssimas. Não permitem uma grande jogada. E essas cartas são quais? O povo brasileiro e a classe política brasileira, né? Como conseguir construir uma grande nação com pessoas assim, sendo que uma nação é feita de pessoas? Uma nação é feita de pessoas. E as pessoas nesse país, sejamos sinceros, desculpem aqui a minha sinceridade, as pessoas não são das melhores, em sua grande maioria. As boas pessoas são a exceção, não são a regra. E os bagaceiros são a regra. Os corruptos, aqueles que vivem no jeitinho brasileiro, que querem levar vantagem em tudo, estes são a regra. E as pessoas bem intencionadas, honestas e éticas são a exceção. Então, por isso é tão difícil mudar esse país. E por isso que eu não acredito mais nesse país. Eu acredito em indivíduos. Eu acredito em indivíduos. A minha luta aqui hoje é pela salvação espiritual, de poder sair do plano terreno e não precisar mais voltar para cá num determinado instante, né? Eu não quero mais voltar para cá, que seja a minha última vida aqui na Terra, que seja a minha última vida aqui na Terra. Eu sou cristão, mas eu acredito na reencarnação também. Eu não quero reencarnar de novo aqui na Terra. Eu trabalho hoje pela minha redenção, pela minha salvação, né? Então é assim que eu vejo as coisas. O paraíso não é aqui na Terra. O paraíso nunca vai ser no Brasil. Em termos de seres humanos, o Brasil nunca vai ser paradisíaco. O Brasil é paradisíaco por causa da sua natureza, mas não por causa da sua população, por causa dos seus habitantes. Porque a maior parte dessas pessoas é realmente constituído aí por indivíduos que não são muito sérios, que não são muito éticos, que não são muito corretos. E por isso que a nossa classe política é o que é, porque a classe política é apenas um reflexo do povo, né? E por isso que a nossa situação também é tão ruim. Com pessoas que não têm seriedade, não pode ser melhor. Não pode ser melhor. Então, eu a essa altura, que coloquem em prática a PEC 241, né, que limitem os gastos do governo ou congelem os gastos do governo e aumentem-os cada ano segundo a inflação, fazer o quê? A minha opinião, se for contrária, vai mudar a situação? Não. E eu não vou me manifestar junto com o pessoal do PSOL, do PT, né, do PSTU, do PCdoB. Eu não vou engrossar o caldo desse pessoal contra o governo Temer. Daí alguns vão dizer, ah, Amaro, seu traidor, você está apoiando o governo Michel Temer? Não, não estou apoiando. Eu não gosto do cara. Na verdade, não estou nem aí para o cara, né? Não estou nem aí. Hoje eu trabalho pela minha evolução espiritual e quero poder contribuir na vida de outras pessoas para que elas possam evoluir também espiritualmente. Porque o paraíso não é aqui na Terra, é no mundo espiritual e precisamos nos esforçar para chegarmos no mundo espiritual, para alcançarmos o mundo espiritual e não precisarmos mais voltar para essa terra, que é um plano maravilhoso, mas por causa dos seres humanos virou um plano de merda hoje. Um plano de merda. Esta é a minha opinião, esta é a minha visão sobre a população brasileira, sobre a classe política brasileira e a vida de modo geral aqui no Brasil.
porque estamos na merda e não há muito o que ser feito agora. Não há muito o que ser feito. O Michel Temer vai terminar o seu governo e vai colocar em prática o que ele achar necessário. E nós não temos muito o que fazer contra isso. Fazer o quê? Eu não concordo com isso, mas eu não quero mais alimentar o ódio em meu coração, porque isso faz mal. Isso realmente faz mal. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Forte abraço, até a próxima. Valeu!